Um indivíduo chega em Nova York e lá ele ouve a previsão do tempo. Hoje a máxima será 77 graus Fahrenheit. A pergunta é, isso é quente, frio, muito frio? Então veja que muitas vezes é importante a gente entender como é que a gente pode passar de uma escala para outra. Ou seja, se eu expressar a temperatura em graus Kelvin, utilizando a escala absoluta, se eu utilizar a temperatura medida em graus Celsius, ou a temperatura em graus Réaumur, ou a temperatura em graus Fahrenheit. Eu tenho essas 4 possibilidades. É claro que no Brasil a gente ouve falar praticamente só dessa. Mas no meio científico a gente fala só dessa. Na França ainda se usa o Réaumur e o grau Fahrenheit nos países de língua inglesa. Então é sempre interessante e também uma curiosidade, na verdade, né? Como eu posso passar de uma escala para outra. Se eu der a temperatura em Fahrenheit, como eu posso expressar essa temperatura em graus Celsius? Então, nós vamos começar admitindo que eu tenho uma noção boa sobre a temperatura medida em graus Celsius. A temperatura de conforto, 21 graus Celsius, por exemplo. 40 graus Celsius é muito quente. Menos 10 é muito frio, né? Graus Celsius, né? Então vamos começar admitindo que eu saiba a temperatura em graus Celsius, né? Muito bem. Como é que eu obtenho a temperatura em graus Kelvin, uma vez conhecida a temperatura em graus Celsius? Agora eu vou eliminar a unidade graus Celsius, né? Então vamos começar pela graus Kelvin. Como é a temperatura em graus Kelvin? A temperatura é igual a 273,15 mais a temperatura, o número, não a unidade, porque eu estou mudando de unidade, né? Mais TC. TC é aquele número que precede o grau centígrado. Mais TC. Isto aqui em graus Kelvin. Ou seja, se eu conhecer a temperatura em graus centígrados, 27 graus centígrados, por exemplo, qual é a temperatura em graus Kelvin? Aqui eu coloco 27, de forma que a temperatura vai ser igual a 300,15 graus Kelvin. Tão simples quanto isso. É claro que eu estou admitindo que eu saiba a temperatura em graus Celsius. Eu só adiciono a esse número aqui 273,15. E agora, em relação a esses outros dois aqui. Bom, vamos nos lembrar que no ponto de fusão da água, no caso dos graus Celsius, nós marcamos aqui 0. No ponto de ebulição, nós marcamos aqui 100 graus Celsius em unidades de Réaumur.
marcamos aqui 80 e aqui 0. Consequentemente, a temperatura Tc em relação a Rémy é igual a 100 dividido por 80. Estão nessa proporção. 100 dividido por 80. Ora, consequentemente, Tc dividido por 5, podemos escrever assim, é igual a temperatura em graus Rémy dividido por 4. Ou R. R dividido por 4. É isto. Então, se eu conhecer a temperatura em graus Rémy, Tc é igual a 5 dividido por 4 vezes R. Ao contrário, se eu tenho a temperatura aqui em graus centígrados, então R é igual a 4/5 de Tc. Muito bem. De forma que, se eu conheço a temperatura em graus Rémy, eu agora posso transformá-la em graus Celsius, e agora do Celsius você pode chegar à temperatura em graus Kelvin, utilizando essa unidade, o grau Kelvin. Finalmente, vamos analisar lá o caso da unidade Fahrenheit. Nós já vimos, né, que no caso da Fahrenheit, aqui é 32. E o ponto de ebulição é 212. 212. Portanto, veja que aqui eu tenho uma diferença de 180. 32 para 212 é 212 menos 32 é igual a 180. Portanto, nesse caso, eu tenho o seguinte: Tf menos 32 dividido por Tc é igual a 180 dividido por 100. Portanto, eu tenho o seguinte: Tf menos 32 dividido por 18 é igual a Tc dividido por 10. Ora, isto aqui é, por outro lado, igual a 18 dividido por 10, que é a mesma coisa que 9 dividido por 5. Portanto, Tf menos 32, aqui é 32, né? Tf menos 32 dividido por 9 é igual a Tc dividido por 5. Ora, já sabemos daquele outro resultado que, em termos de graus Rémy, isto aqui é igual a R sobre 4. Portanto, aqui eu tenho uma fórmula que me permite passar de Fahrenheit para Celsius e para Rémy por meio desta expressão aqui. Por meio dessa expressão aqui. Ou seja, a temperatura
expressa em graus centígrados, que era aquele problema que eu coloquei no início, Tc é igual a 5 dividido por 9. Então, se eu der temperaturas em graus Fahrenheit, a temperatura em graus Celsius é igual a 5 dividido por 9 vezes Tf menos 32. Aí está. Aqui eu tenho, então, a fórmula para passar de graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, o nosso problema lá, originalmente, é o seguinte. Se a temperatura em Nova York é de 77 graus Fahrenheit, isso corresponde a quanto em graus Celsius? A conta é bem simples. Tc é igual a 5 dividido por 9 vezes 77 menos 32. Olha, 77 menos 32 é igual a 45 dividido por 9 é 5. Portanto, 25 graus Celsius é essa temperatura. Ora, sabendo disso, o indivíduo pode tirar o casaco. Ele pode sair em manga de camisa, porque a temperatura é agradável. De qualquer maneira, temos aqui uma expressão, então, bastante geral, né, para a gente poder passar de uma escala para outra escala. A regra é bastante simples.